Pessoal, eu sei que a essa altura da sua preparação para o TJRJ, você deve estar afogado aí em PDFs, se sentindo completamente assoberbado, se sentindo como se o mundo estivesse nas suas costas. E, assim, em alguma medida, eu quero que você tire de conforto que é difícil para todo mundo, tá? A gente sabe os sacrifícios que envolvem tudo aquilo que vale a pena, não é verdade? Então, só para dar um exemplo para vocês, eu estou aqui, estou no meu horário de almoço no MP, estou com uma camisa que eu estou usando no trabalho e tal, mas estou aqui gravando mais de um vídeo de uma vez, né? Porque eu já estava devendo alguns, principalmente aqui para o TJRJ. Mas estou aqui fazendo esse sacrifício que vale a pena, sabe? Vale muito a pena quando a gente recebe mensagens de vocês falando que a gente participou da aprovação, que a gente de alguma forma contribuiu para vocês chegarem lá, sabe? Então, assim, tudo que vale a pena, pessoal, vai envolver um mínimo de esforço, vai envolver a gente passar por essa fase atribulada, que parece que a gente está perdido em conteúdo, perdido em obrigações, em tarefas, faz parte, tá? Mas isso é para todo mundo, sabe? E quem ficar muito preso a isso não vai conseguir avançar. Essa que é a verdade. E eu sei que a essa altura você já deve estar com a tela do computador queimando, é, seus olhos ardendo de tanto ler norma da corregedoria, estatuto dos servidores do Rio, a Constituição, sabe? Eu sei que tem um oceano de legislações só para o concurso do TJRJ. E tem aquela vozinha na sua cabeça que fica repetindo ali sem parar. Não vai dar tempo, é impossível, você não vai conseguir decorar isso tudo, para você não vai dar, sabe? E aí vem aquela coisa toda, você grifa o seu vai-de-meco até ele ficar mais marca-texto do que papel, tá? Seus resumos viram outro livro, tá? De tão grandes. Você maratona aí horas e horas e horas de videoaulas. E aí, de repente, na hora de você resolver uma questão da FGV, parece que você simplesmente nunca viu aquele artigo na vida. Percebe? Aquele inciso específico, aquela pegadinha no enunciado, e a frustração chega e varre com tudo. É aquele sentimento de que todo o seu esforço parece que está indo pelo ralo. Consegue entender? A verdade, e ela dói, tá? É que a maioria esmagadora dos candidatos estuda com um método que é uma passagem só de ida para o fracasso. Eles confundem esforço bruto com estratégia, sabe? É estudar 12 horas, é estudar 10 horas todo dia, sem parar. Mas se eu te dissesse que o problema não é a sua memória, que não é a quantidade absurda de matéria, e se o problema for única e exclusivamente o método que você está usando agora? Então, hoje, aqui nesse vídeo, eu vou passar para vocês uma coisa e não vou te dar mais uma dica rápida, tá? O que eu vou passar para vocês é um sistema, uma virada de chave que me tirou do grupo daqueles que batem na trave e me colocou finalmente na lista dos aprovados, ok? Eu vou mostrar para vocês a única abordagem que você vai precisar para não só memorizar a legislação do TJ do Rio, mas para efetivamente entender essa legislação de um jeito que banca nenhuma consiga te derrubar. Então, já fica aí comigo, porque a gente vai ver aqui coisas que não são sobre estudar somente. A gente vai falar sobre finalmente estudar, mas do jeito que é certo, ok? Então, a gente continua logo depois da vinheta. Retornando então, pessoal, vamos embora? Meu nome é Diego,
Eu sou servidor aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro e eu já tive exatamente aí onde você está, olhando para uma montanha de conteúdo, me sentindo completamente paralisado por um medo de não dar conta. E eu achava que a solução era mais cafeína e menos sono. E eu posso dizer para vocês que eu estava redondamente enganado. A solução era inteligência. E é isso que eu vou passar para você ainda hoje, tá? Então, vamos começar falando, pessoal, sobre por que o seu cérebro luta contra você. Vamos entender o que que eu quero dizer com isso. Antes de eu te dar as ferramentas, você precisa entender essa máquina que você está operando, que é o seu cérebro, tá? E a primeira coisa que você precisa sacar é que, na verdade, muito embora ele tenha uma potência absurda, ele foi feito para esquecer. E isso não é um defeito por si só. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Já parou para pensar como seria se você lembrasse de cada detalhe, de cada segundo da sua vida até hoje? Seria insuportável, não ia ter como manter isso. Então é por isso que o cérebro da gente ele age como se fosse uma espécie de porteiro de boate ali, bem chato, sabe? Se uma informação chega e ele não vê um excelente motivo para guardar, ele bota para fora. Consegue entender? Lá atrás, no século XIX, teve um psicólogo alemão chamado Hermann Embing, Hermann alguma coisa, que mapeou esse processo e deu o nome de curva do esquecimento, que é algo que talvez você já tenha ouvido falar. E aí o que ele descobriu é assustador para todos nós. Sem um esforço consciente para reter algo, a gente esquece ali pelo menos metade do que aprendeu em coisa de uma hora e mais de 70% no intervalo de 24 horas. Pensa nisso por um segundo. Você passa a tarde de sábado inteira lendo sobre a estrutura do poder judiciário. No domingo, quando você acorda, se não tivesse sido feito da forma certa, mais de 2/3 desse esforço já foram embora, evaporaram, sumiram completamente. E qual é o método que 99% dos candidatos usa para lutar contra isso? Releitura, grifo, uma leitura ali meio passiva. Eles leem o mesmo capítulo de novo, de novo, de novo, esperando que, na marra, o cérebro guarde a informação. O problema, pessoal, é que isso cria uma coisa perigosíssima: a ilusão de competência, que é quando você relê um texto e aí o seu cérebro reconhece que já leu. Ah, sim, já li isso aqui. E aí, essa familiaridade te dá uma sensação completamente falsa de domínio da matéria. Você acha que sabe, mas na verdade você só reconhece. Percebe a diferença? Reconhecer um artigo qualquer na sua apostila é completamente diferente de ser capaz de lembrar o que tem lá e aplicar esse artigo na sua prova, especialmente ali com aquela pressão toda, no meio de uma prova da FGV, com um enunciado malicioso e gigante tentando te passar a perna. Consegue notar a sutileza da coisa? E aí, a chave para a gente vencer essa curva do esquecimento e fugir de uma vez por todas dessa ilusão de competência é uma palavra só: esforço. Seu cérebro só guarda aquilo que ele é forçado a buscar. Simples assim. E o nome disso é recordação ativa, ou active recall, que é o ato de puxar a informação lá dentro da sua mente. Não é só olhar para ela passivamente num papel ou num PDF. E aí, todas as técnicas que a gente vai ver hoje, a partir de agora, são, em essência, jeitos diferenciados e poderosos de forçar o seu cérebro a fazer exatamente esse esforço. São sistemas aí de recordação
mas uma recordação ativa, tá? Eles disfarçados ali como um método de estudo. E é isso que separa quem passa de quem só continua tentando, ok? Então, vamos falar da primeira técnica, que é a regra dos 3 ciclos, tá? Uma repetição espaçada, só que com muito mais potência. E essa técnica, pessoal, ela ataca a curva do esquecimento de frente, tá? Se a gente já sabe que vai esquecer, se isso não é uma dúvida, a gente precisa criar um sistema inteligente de revisão. Mas não qualquer revisão. É uma revisão em ciclos e cada um desses ciclos com um objetivo bem claro, bem definido ali, demarcado para você. O primeiro ciclo é aquele voo de reconhecimento, é meio que o nosso mapa ali. Quando você pega um assunto novo, então, sei lá, o título 3 do Estatuto dos Servidores, quando a gente vai ver a parte sobre direitos e vantagens, tá? A sua primeira reação é tentar ler e decorar cada inciso de cara. É isso que a grande maioria das pessoas faz. Mas isso é errado e é bastante ineficiente, tá? O primeiro ciclo, pessoal, ele é basicamente só de reconhecimento. Você lê ali um capítulo inteiro, por exemplo, do começo até o fim. E aí a sua missão é uma só: entender a estrutura. É meio que como sobrevoar um terreno desconhecido antes de você ir lá realmente botar o pé na lama, tá? Você não vai se preocupar excessivamente com os detalhes nesse momento, mas em responder aquelas perguntas ali, olha, quais são os grandes blocos de assunto aqui? Ah, tem uma parte sobre férias, tem uma parte sobre licenças, tem uma parte sobre vencimento, sobre remuneração, tem uma parte sobre aposentadoria. Ok, entendi o mapa, tá? E esse ciclo necessariamente tem que ser rápido, sem grifar, sem parar, sem tentar memorizar por agora. Você vai ler e vai procurar ter uma visão ampla, uma visão geral, enquanto cria aí uma espécie de esqueleto mental no qual você vai pendurar os detalhes depois. E aí você cronometra 30, 45 minutinhos no máximo. O objetivo agora é mapear, não é aprender, ok? E aí a gente passa para um segundo ciclo. E aí sim, a gente vem com a interrogação, tá? E aqui é que a mágica começa. Um dia depois do ciclo um, você vai voltar para o mesmo assunto, mas tá proibido de reler na íntegra o texto. Em vez disso, você vai se tornar ali um interrogador, digamos, com o livro fechado, com o PDF minimizado, como seja. E aí você vai se fazer perguntas. Ok até aí? Então, beleza. A gente tem o Estatuto dos Funcionários, direitos e vantagens. Ok. Então, quais os tipos de licença que eu lembro de ter visto ontem? E aí, pessoal, fica tranquilo, fica tranquila. É praticamente certo. A sua mente vai dar um branco no começo. Você vai sentir aquele desconforto. Você vai pensar, putz, eu sei que tinha a licença prêmio, que tinha uma para tratar de negócio de saúde, e tinha uma outra, qual que era mesmo, sabe? E esse desconforto, essa luta para puxar a informação, é o que vai criar as conexões neurais, as conexões no seu cérebro, e vai torná-las fortes. É esse esforço que sinaliza para o seu cérebro: olha, essa informação é importante, então você trate de guardar. Então não se preocupa se você não lembrar. É o esforço que é o determinante nessa hora. E aí só depois de você se esforçar para lembrar é que você vai lá consultar o material para checar as respostas, para preencher as lacunas. Você não está mais lendo passivamente. Você está buscando ali, pelo contrário, ativamente, respostas para aquelas perguntas que você mesmo criou. E a diferença de retenção do passivo para o ativo, tá? É simplesmente absurda. Você não precisa nem acreditar em mim, é só testar, ok? E aí, no ciclo 3 é realmente a consolidação, tá? É aqui que a gente acimenta as coisas. No terceiro ciclo rola é,
uma tentativa dias depois, talvez no terceiro dia ou no sétimo, e a gente tem vídeos de revisão aqui no canal, tá? Mas o ideal é ir passando cada vez mais. E o processo é basicamente o mesmo do ciclo 2, só que muito, muito mais rápido, ok? Você vai se fazer as mesmas perguntas. A diferença vai ser que agora as respostas provavelmente vão vir um pouco mais fáceis, tá? Licença? Ok. Tem para tratamento de saúde, tem por motivo de doença em pessoa da família, tem licença gestante, tem a licença paternidade, tem aquela para o pro serviço militar, tem a licença prêmio. Percebe? O que você está fazendo, basicamente, é reativar o caminho neural, o caminho da informação que você criou no ciclo 2, deixando isso mais forte, mais rápido. É meio como se fosse uma trilha ali no mato, que de tanto usarem, vira uma trilha de terra e depois vira uma estrada asfaltada. Entende? É isso que é a repetição espaçada, mas feito de uma forma ativa e estruturada. Você transforma o seu estudo de um ato passivo de leitura num jogo ativo de pergunta e resposta, mas com o seu próprio cérebro, tornando isso mais interativo, sabe? Não é só ficar passando os olhos. E aí, falando em estudar certo, a gente realmente sabe que tempo é o nosso recurso mais escasso, ainda mais nesse momento. O edital já saiu, a prova está marcada e você não tem condição de estudar tudo com a mesma profundidade. Não é isso? E aí, a gente criou o cronograma 80-20 do pós-edital para o TJ-RJ, justamente para esse momento de reta final. Esse cronograma, pessoal, tem absolutamente tudo mapeado, tá? Tem a resposta para aqueles 20% dos assuntos que estão no edital que vão representar 80% das respostas na sua prova. Isso baseado em provas anteriores da própria FGV, tá? Então, em vez de você ficar perdendo tempo tentando estudar todo o direito constitucional, você, sei lá, foca nos princípios fundamentais, nos direitos e garantias, na organização do Estado. São temas aí que sempre, sempre caem, ok? Então, na descrição a gente vai deixar o link para você acessar diretamente, tá? aulas.mentedeconcurseiro.com/TJRJ. E de verdade, não é porque a gente elaborou, não, mas vale muito a pena. Principalmente agora que o tempo até a prova tá curtinho, ok? Feito esse disclaimer, vamos passar aí para a segunda dica, que vão ser os nossos mnemônicos visuais, tá? Que é um segredo sensacional, principalmente para decorar listas que são meio chatinhas, tá? Então vamos falar sobre como hackear a nossa memória usando os mnemônicos. Pessoal, eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele evoluiu aí por milênios no mundo sem escrita, tá? Ele não é exatamente bom em decorar listas abstratas ou números de artigos de lei, mas ele é absolutamente genial em memorizar imagens, lugares, emoções, histórias. Concorda comigo? Então, a técnica aqui, o bizu, é traduzir essa informação abstrata, que é meio chato da lei, em uma imagem mental que seja vívida, emocional e, se possível, completamente absurda, porque quanto mais ridículo, mais fácil de lembrar. Essa que é a verdade, tá? Eu acho que de todo estudo para concurso, talvez o exemplo mais clássico de todos seja o nosso LIMP, né? Que são os princípios da administração pública no artigo 37 lá da Constituição, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, se você pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, a gente forma a palavra LIMP. De forma geral, a maioria só decora a palavra. O método que funciona é criar uma cena. Então, só um exemplo, sei lá, meio louco aqui agora, tá? Imagina um juiz de toga preta lá, todo imponente, tá? Ele tá no salão principal de um tribunal. Mas, em vez de julgar, ele tá
limpando o chão, por qualquer motivo. E aí ele faz isso com uma fúria e com uma eficiência sobre-humanas ali, tá? Aquele esfregão, aquela vassoura, tá se mexendo numa velocidade absurda. E enquanto ele limpa, ele ignora um amigo que tá chamando, que tá gritando para ele, tá? Não olha para ninguém. Então, ele tá ali e tá tratando todo mundo igual. Ele tá seguindo à risca um manual que foi colado ali na parede como instrução. E o mais importante, ele está fazendo tudo isso com os holofotes de TV, com câmera, mostrando ele varrendo o chão para o Brasil inteiro, tá? Mas qual que é o motivo de toda essa limpeza? Porque uma estátua da justiça no meio do salão estava imunda, tá? E ele precisava limpar, ele achava errado isso. Você consegue perceber como a gente passou por todos os princípios? Então, vamos voltar com calma. Então, o juiz está lá, com a sua toga, está lá todo bonitão, mas ele está limpando o chão. Então, a gente está falando do limpe. E a gente falou que ele faz isso com uma eficiência sobre-humana. E aí, a gente já pega o E do nosso limpe, tá? E aí, a gente falou também que, enquanto ele está limpando, enquanto ele está varrendo, ele está ignorando um amigo que tá chamando. Ele não tá olhando para ninguém que tá chamando, mas inclusive um amigo. Tá tratando todo mundo por igual, tá ignorando todo mundo, tá? Então essa é a impessoalidade. Ele não tá olhando para o amigo, mas também não tá olhando para ninguém. Todo mundo tá igual. Tá seguindo à risca um manual de instruções que tá ali. Ou seja, tá seguindo o que para ele é a lei de como limpar. Então, a legalidade. Consegue entender? Tá fazendo tudo isso. Olha que história louca. Tá fazendo tudo isso enquanto tem câmeras ali transmitindo ele para o Brasil inteiro, mostrando que ele realmente está fazendo o que deveria estar fazendo. Limpar, por qualquer motivo que seja. E aí a gente está falando de publicidade. E ele resolveu começar a limpar aquela estátua porque ele achava um absurdo, ele achava muito errado que ela tivesse tão suja assim, de uma maneira quase que imoral. E aí a gente entra na moralidade. Me diz, você acha que você vai esquecer essa cena? Eu acho muito difícil. As chances são que você nunca mais vai esquecer, porque o movimento, a emoção, esse absurdo, é justamente aquilo que acimenta as coisas na mente da gente. Percebe? Então, vamos aplicar em uma outra parte do seu edital do TJRJ. Vamos falar aí sobre formas de provimento dos servidores. Então, a gente tem lá nomeação, promoção, readaptação, reversão, tem aproveitamento, tem reintegração, recondução. Como que a gente decora essa loucura toda? Então, sei lá, você pode criar aí uma historinha maluca sua, tá? Imagina, por exemplo, um servidor chamado No, carinhosamente, tá? E aí a gente lembra da nomeação. Então imagina que ele recebeu uma promoção e tem que sair de onde ele trabalha e se readaptar a uma sala nova, ok? Chegando lá, começando as funções, ele encontra um funcionário antigo, tá? Mas que sofreu uma reversão, que é o retorno de quem estava aposentado. E aí, juntos, eles colocam as cabeças para pensar e decidem aproveitar um colega que estava meio encostado, ou seja, em disponibilidade. E, além disso, reintegram uma servidora querida, tá? Que tinha sido demitida injustamente. E aí, no final do dia, o servidor que foi movido para outra sala, ele não gostou muito do trabalho. E aí, teve o privilégio, né, no caso dele, de ser reconduzido ao seu cargo antigo e continuar lá fazendo o que fazia antes, feliz da vida. É uma historinha boba, mas tem todos os elementos. E aí, quando você força o seu cérebro a criar essa narrativa visual, você engaja áreas da memória muito mais poderosas do que só aquela memóriazinha ali de texto, tá? Então, é sim uma boa dica você criar suas próprias cenas. Então, o concurso é seu, as regras são suas, tá? Mas ajuda
bastante, de verdade mesmo, tá? E se só isso que a gente já falou até aqui já te deu uma nova perspectiva, se de repente você já sentiu um estalo aí dentro, uma luz de esperança que talvez tenha, assim, um caminho melhor, um caminho mais tranquilo para você chegar lá, para você conseguir a sua vaga, então faz um favor para mim e para você. Já vai aqui embaixo e crava ali o dedo no like, porque para você pode ser só um clique, mas para a gente aqui é o sinal de que esse conteúdo está fazendo a diferença e que a gente pode trazer ainda mais armas para ver você aprovado, ok? Então vamos embora, vamos passar para a terceira técnica, tá? Que é uma inversão estratégica, vamos dizer assim. E de cara, eu já vou falar para você que isso que a gente vai conversar pode soar bem contra-intuitivo, tá? Porque não tem tanta gente assim que se vale dessa maneira de estudar. E pode ser por isso que é uma coisa tão poderosa. A gente é ensinado a seguir uma lógica. Primeiro você estuda a teoria completa, depois você pratica com exercícios, tá? E aí, nesse momento que você tá, eu proponho que você faça um teste. Um teste de inverter essa lógica, principalmente com uma banca como a FGV, que é famosa aí pelos enunciados complexos, algumas vezes pelo foco em jurisprudência, em detalhes assim mínimos. E aí o método é basicamente o seguinte: escolhe um assunto. Então, digamos que você vai estudar atos administrativos, que por sinal é um tópico quentíssimo para o TJRJ. Você vai direto para a guerra, tá? Antes de abrir um livro ou um PDF da teoria, você vai direto lá na sua plataforma de questões, filtra lá, direito administrativo, assunto atos administrativos, banca FGV, bota os últimos anos, e aí você resolve ali 20, 30 questões, mas já mantém claro na sua mente que a sua meta aqui não é acertar, é errar de forma benéfica. E é isso mesmo que você está ouvindo. Você vai errar e você vai errar feio, tá? Mas nesse caso, isso é ótimo, porque você vai ter a oportunidade de dissecar a sua derrota. Para cada questão que você errou, e até aquelas que você acertou, mas foi meio no chute ali, você vai ler obsessivamente os comentários. Seja os comentários do professor, comentário dos outros alunos, e você vai entender exatamente por que que a alternativa C estava certa, que a D, que parecia perfeita, estava completamente errada. Você vai, aos pouquinhos, identificar o padrão da FGV. Então, como eles sempre cobram ali a diferença entre anulação e revogação nesse contexto. Ó, caramba, eles gostam muito de usar esse julgado sobre a teoria dos motivos determinantes. Consegue entender? Faz esse teste de trás para frente. E muitas vezes é aqui que o jogo vira. E depois de você passar 1, 2 horas, tá? Apanhando da banca, analisando os seus destroços, você vai abrir a sua teoria. E aí o negócio começa a se encaixar. E aí, como que você vai ler o seu material agora? Para e pensa. Você vai ler aquilo, você vai pegar a parte teórica com sangue nos olhos. Você não é mais um leitor passivo, você é um caçador. Você criou a necessidade específica de resposta para as perguntas que te derrubaram. Cada parágrafo no texto, cada minuto da aula ganha um novo significado completamente. É por isso que eu errei aquela questão, então. Então, o atributo da autoexecutoriedade não se aplica sempre, porque isso, isso e isso. E aí, quando a gente sente a dor do erro primeiro, muitas vezes a gente cria essa necessidade de aprendizado no nosso cérebro. E aí o estudo deixa de ser uma obrigação puramente acadêmica e passa a ser quase que uma missão pessoal para tapar aqueles buracos que a própria banca te mostrou que você tinha.
Você para de estudar os manuais que passam para você, tá? Sobre o que acham que a FGV vai cobrar. E vai começar a estudar em cima do que a FGV efetivamente cobra. Combinado? Então vamos avançar. Vamos falar sobre autoexplicação, tá? Tem uma técnica que recebeu o nome lá do cara que inventou, que é o Feynman, que foi aí um dos maiores físicos do século XX, ganhador do prêmio Nobel, tá? E ele tinha uma regra. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu de verdade. Assim que ele pensava, tá? E essa é a base da nossa quarta técnica aqui, a autoexplicação, que é talvez a forma mais pura, digamos assim, mas também mais brutal de recordação ativa. O processo para você fazer isso é ridiculamente simples, mas ao mesmo tempo é incrivelmente eficaz. De verdade. O que que você vai fazer? Bom, estudou um tópico, tá? E aí você usa a técnica que você preferir para estudar. Lê um capítulo, assiste uma videoaula, tá? Vamos pegar, por exemplo, a parte aí do código de normas sobre atribuições do escrivão, tá? Então agora você fecha o livro, fecha o computador, guarda as anotações, deixa só você e uma folha em branco, ou uma parede, ou o seu cachorro, enfim. E aí você começa a explicar esse assunto em voz alta, como se você tivesse de verdade dando uma aula para alguém que não sabe absolutamente nada sobre aquele assunto. Então, o escrivão no cartório judicial, ele é tipo o chefe ali da serventia, saca? As principais dele são papapá, papapá, papapá. Ele tem que A, B, C, D. Ele tem que subscrever os atos tal, 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 tal. E além disso, ele ainda tem que tá, sabe? E aí dá aquele estalo, putz, qual era aquela função que era meio ligada ali com os processos? Aí você percebe que essa parte não massificou legal. Consegue entender? Esse momento em que você trava, que a palavra some, que a explicação fica meio nebulosa, meio confusa, isso, pessoal, é ouro puro. Você acabou de identificar com uma precisão cirúrgica a fronteira exata do seu conhecimento. Você descobriu essa lacuna. Isso é infinitamente mais poderoso do que você reler o capítulo inteiro. Mas muito mais mesmo. E aí agora você pode voltar ao material com um alvo ultra específico, com uma mira a laser. Qual era a função do escrivão que eu esqueci naquela hora? E aí você vê lá, os atos de comunicação processual. Pronto. Esse pedacinho de informação recuperado para preencher uma lacuna que você sentiu ali meio que na pele, tem uma chance muito, muito, muito maior de ser guardado na sua memória de longo prazo. Porque você não foi só lá e leu. Você precisou disso, tentou, não conseguiu, criou uma lacuna e depois foi lá preencher essa lacuna, preencher essa necessidade. E aí você vai tentar fazer isso para tudo. Explica para o espelho a diferença entre vitaliciedade e estabilidade. Dá uma aula para o seu abajur sobre os requisitos da petição inicial. Quando você força a organização do pensamento para a fala, você transforma um amontoado de fatos soltos, de palavras loucas, em uma narrativa lógica. Consegue entender o poder disso? Então, vamos avançando. Vamos falar sobre mapas de conexão. Essa técnica, pessoal, ela tem o poder de amarrar muita coisa. Ela tira a gente, muitas vezes, daquele nível de decorador de artigo e leva a gente para aquele nível estrategista da legislação. O maior erro dos concurseiros é estudar as matérias, muitas vezes em caixinhas separadas, para coisas que são conexas. Então, sei lá, eles estudam constitucional na segunda, administrativo na terça, o estatuto dos servidores na quarta,
como se fossem mundos completamente diferentes, e não são. A FGV, não sei se você sabe disso, ela simplesmente adora criar questões que moram justamente na divisa entre esses mundos. E aí, o mapa de conexão nada mais é do que um jeito visual, bem simples, de você explodir essas caixas, acabar com essas separações. Então, como que você pode fazer? Pega aí, por exemplo, uma folha de papel. Ali no centro, você vai colocar um conceito-chave que aparece em vários pontos aí do seu edital. Então, só para dar um exemplo, vamos falar aqui sobre moralidade administrativa de novo, tá? Que a gente já falou, mas vamos retomar. Então, você tem a folha de papel, no meio você escreveu ali moralidade dentro de um círculo, ok? Desse círculo, puxou uma seta, bota lá, artigo 37 da Constituição. É um princípio explícito da administração pública. Uma segunda seta, sei lá, lei de improbidade administrativa, principal ferramenta de proteção. E aí você pode até botar uma subseta ali, atos que atentam contra a moralidade, ou seja, atos que acabam sendo uma forma de improbidade. Uma terceira seta, estatutos do servidor do Rio de Janeiro. É também um dever do servidor ser moral. Uma quarta seta, código de norma do TJRJ. É um guia de conduta para magistrados e servidores. Tudo isso saindo só da moralidade. Percebe quanta coisa em comum? Com um único diagrama, que não leva nem 5 minutos, você acabou de conectar a Constituição Federal com uma lei federal especial, com uma lei estadual, com um ato normativo do próprio tribunal. Consegue entender como a sua cabeça fica muito mais ampla, seu raciocínio fica muito mais ramificado? O que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa é uma revolução no nosso cérebro. A gente não tem mais quatro informações isoladas para decorar. A gente tem agora uma ideia central, moralidade, e os quatro principais jeitos que ela vai aparecer no nosso concurso. Entende a diferença? Quando a FGV jogar lá na sua prova uma questão sobre um servidor do TJRJ que praticou um ato imoral, seu cérebro não vai entrar em pânico procurando um artigo, procurando, olhando caixinha em caixinha. Ele vai ativar o mapa da moralidade inteiro. Você vai lembrar que isso fere a Constituição, que isso pode gerar um processo de improbidade, que é uma violação de um dever funcional pelo estatuto. E aí você vai ter uma visão de 360 graus do problema. E é assim que a gente gabarita as provas, tendo uma visão completa das coisas. Então, faz isso com outros conceitos também, sei lá, controle de constitucionalidade, responsabilidade civil do Estado, direitos fundamentais. Conecta tudo isso com a legislação específica do TJRJ. É isso, pessoal, que é estudar com inteligência. É assim que se estuda para você passar nas cabeças. Ok? Então, antes da gente se despedir, vamos recapitular aqui rapidinho? Primeiro, para de ser só um leitor passivo, tá? Para de ser uma máquina de grifar texto. Esperança não é estratégia. O esforço bruto, sem direção, é só um convite para você ficar frustrado quando sair o resultado do seu concurso. A partir de hoje, você vai se tornar um estudante, uma estudante ativo, um estrategista, tá? Você vai usar a regra dos 3 ciclos para dialogar com seu cérebro, para vencer a curva do esquecimento. Você vai criar aqueles mnemônicos visuais absurdos para transformar listas completamente chatas em filmes inesquecíveis. Você vai experimentar a inversão estratégica para decodificar ali a mente da FGV, até mesmo antes de voltar na teoria. Vai ensinar para você mesmo, vai se valer
da autoexplicação para achar e destruir de uma vez por todas as suas fraquezas. E, finalmente, vai tecer todo esse conhecimento numa teia aí poderosa com os nossos mapas de conexão, tá? Aquele com as setinhas. E aí, pessoal, a sua aprovação no TJ do Rio não depende de um cérebro genial, de ser superdotado, não depende de ter 12 horas por dia para estudar. Depende de você ter um bom método. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais estratégia. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, você já provou para você e para mim que você não é como outros 99% da galera que está estudando. Você tem a disciplina e a fome de vencer suficiente para se manter ali pelo tempo que precisa. Você é a nossa zebra, é um candidato que busca uma vantagem real que está sendo entregue para você de graça. A pessoa disposta a fazer aquilo que os outros não fazem para chegar onde outros não chegam. Essa que é a verdade. Aproveita então e prova isso para você mesmo. Vai aqui nos comentários e deixa lá com vontade. Eu sou zebra e vou vencer. A gente faz questão de ler, curtir e responder cada um dos comentários. Até porque eu sei que eles vêm de futuros aprovados, de futuros colegas de serviço público, que vão ajudar a gente nessa missão de melhorar essa máquina. E olha, se você quer aproveitar e aprender a montar o seu cronograma pós-edital, especificamente aqui para o TJ do Rio, aplicando tudo que a gente falou aqui, a gente tem um vídeo completo só sobre isso, tá? A batalha é dura, mas com a estratégia certa, não tem jeito, pessoal. A vitória é inevitável, tá? E aí é só você seguir e a gente vai se encontrar quando você estiver lá na lista dos aprovados, comemorando e, com sorte, convidando a gente para o seu churrasco da posse. Imagina, a gente vai ter um prazer enorme de receber a notícia do seu sucesso, tá bom? Antes da gente se despedir, a gente vai deixar aí mais alguns vídeos na sua tela que complementam aqui o que a gente acabou de falar, tá? E aí você já vê qual que encaixa melhor na sua necessidade de agora e segue o embalo do seu estudo, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar em muito essa fase, esse momento que você está agora. E para você que ficou até aqui comigo, de verdade, de coração, muito, muito, muito obrigado, tá? Deixa aí pra gente nos comentários qual é a sua maior dúvida nesse momento, qual é a sua maior dificuldade nesse momento, pra gente não só responder, mas, quem sabe, de repente, se tiver comentário suficiente, outras pessoas confirmando que também é a dúvida delas, a gente não faz um vídeo exclusivo sobre isso. De coração, pessoal, muito, muito, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.